Eu acho que o desempenho individual, de fato, ele é muito afetado pela falta de jogo coletivo, né? E no caso do São Paulo, não há. Que o Fernandinho e o Agüero, quando eles são convocados, o Guardiola deveria vir junto. Sim. Não é? Mas sabe qual é a muleta utilizada pra isso? Aquela bobagem de jogador de clube e jogador de seleção. Isso é balela. Só bobagem, cara. Né? O cara pode até o cara chegar na seleção e tremer. Putz, pode acontecer. Mas não é o caso de jogadores desse tamanho. Definitivamente, dizer que o Agüero se assusta com a camisa da seleção, não. Voltando lá atrás. Não joga metade do que joga no City. Vamos voltar lá atrás? Por que o Ronaldinho Gaúcho estourava no Barcelona e na seleção não jogava? Né? Porque ele bota a camisa da seleção, ele fica inibido. A culpa a seleção brasileira, que disputou a Copa do Mundo, quando ele estava no seu auge, né? Foi a maior bagunça, talvez, desde 66, que foi a Copa de 2006. Aquela grande bagunça e um técnico, o Parreira, né? Naquela altura já não tinha mais, acho que, condições de ser técnico da seleção brasileira, mas era ele. E refém de jogadores. Né? O Ronaldo pesando sabe-se lá quanto e tudo bem. Aí ele, de repente, ele virou meio que refém de jogar Adriano e Ronaldo, colocou 2 centroavantes quando nem havia testado essa formação. O Kaká também estava na fase muito boa, foi eleito o melhor do mundo no ano seguinte. Aliás, independente de ser melhor do mundo, estava machucado. Ele conduziu o Milan a um título europeu, né? Isso. E estava no seu auge também não teve uma boa Copa e dificilmente teria ali, porque o time era mal treinado, o time era muito desorganizado, não tinha nem o básico. E aí, claro, aí vem esses rótulos. Na verdade, todos esses rótulos servem, na minha opinião, na maioria das vezes, para ofuscar trabalhos ruins de treinadores. Porque aí você acaba não discutindo o treinador. Você acaba discutindo, o cara jogou assim, mas o time é ruim, o time é uma bagunça. Aconteceu recentemente um jogo do São Paulo contra a Chapecoense. Estava 0-0, aí o Pato estava em campo. Aí saiu o Pato, entrou o Everton. Primeira bola, o Everton cruzou, gol do Antony de cabeça. Saiu o Pato, melhorou. Sim, mas o Pato não é ponta esquerda, né? O Everton faz aquela função. E descendo a lenha no Pato. Então, primeira jogada de ataque, o Everton, pela característica que o Pato não tem, cruzou e o Antony fez de cabeça. Digamos que saísse o Antony e ficasse o Pato. Talvez o Pato estivesse na área para cabecear aquela bola, porque não é a função dele. Então, assim, eu acho que acaba sendo uma coisa muito superficial. Você, não, aquele cara saiu, melhorou, aí tem característica e tudo. E muitas vezes o técnico está corrigindo um erro dele mesmo, uma escalação inadequada, ruim. Aí ele vai lá e corrige, que também é do jogo. Antes corrigir durante o jogo do que não corrigir. Mas muitas coisas passam pelas mãos do técnico. No caso do São Paulo tem um agravante. O elenco é bom, o grupo de jogadores é muito bom e caro. Tem muito investimento ali. E o futebol é paupérrimo. Mesmo nas vitórias recentes, São Paulo joga mal. Aconteceu de novo no final de semana contra um Botafogo todo desfigurado, desfalcado. Sem poder de fogo nenhum, que o Botafogo não tem ataque praticamente, né? Mas um time mais arrumado que o São Paulo. Mas um time bem mais arrumado. Aliás, assusta até você ver em campo o comportamento das equipes. O Botafogo estava sem o Alex Santana, o Diego. O Alex Santana tem sido o melhor jogador do time. Diego Souza. Junto com o goleiro. Não, o goleiro não podia jogar por questão de contratual. Mas o Mauro falou de 2006. 2006 é a prova cabal, né? Da importância do treinador. Isso. É aquele negócio, você tem que ser muito criterioso aí para evitar tanto superestimar quanto subestimar. Às vezes o treinador é tratado como se fosse um videogame, então tudo que acontece a responsabilidade é dele, né? Se vai bem ou se vai mal, ou ele é um gênio, ou ele não sabe nada e tal. Por outro lado, tem o subestimar. Jogar a camisa para cima, que esse papo furado. O Brasil chegou na Copa lá, em 2006, na Alemanha, com o Platini e Beckenbauer. Vamos abstrair aqui o Platini dirigente. O que eles sabem de futebol. O que eles sabem de bola, né? Um monstro, um fenômeno, o Beckenbauer, e um craque como o Platini. E os dois disseram assim, olha, acho que o Cruyff também. Beckenbauer, eu me lembro bem, não ganha. Ele falou, é muito difícil ganhar desse time brasileiro. Por quê? Porque eles olhavam os jogadores, né? Sim. Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Roberto Carlos, Cafu, Kaká, né? Surgindo lá o Robinho estava com 4 anos profissional e tal. Então, você olhava, ainda faltou o Rivaldo. O Robinho já estava no Real Madrid, né? E faltou o Rivaldo, que o Parreira não quis levar. Você olhava para os caras, que time, né? Mas não era um time, era um grupo de bons jogadores, mas isso não faz um time. Sim, exato. E assim, passa muito também, às vezes, pela falta de acompanhamento, né? Eles acompanhavam os jogadores individualmente nos seus times na Europa, mas não acompanhavam a seleção. Esses caras juntos? E a aparição anterior, Copa das Confederações, o Brasil sempre vence esse torneio, né? Vencia, né? E aí, venceu e tal, muito ilusório. Aí quando chega na Copa, eu me lembro que na Copa de 14,
quando jogaram Colômbia e Uruguai no Maracanã, eu fiz esse jogo, o Brasil jogava com o Chile em Belo Horizonte. Jogou antes. E eu acompanhei esse jogo ali na sala de imprensa, onde havia jornalistas do mundo inteiro. Claro, a maioria colombianos, muitos uruguaios, brasileiros e também gente do mundo inteiro. Aí no intervalo do jogo, eu fui pegar alguma coisa para comer, tinha aquela fila ali, aquele bandejão e tal, ali pega um lanche, a comida, o que for. E as pessoas conversando, me chamou a atenção que você escutava pessoas falando em inglês ou em espanhol e todo mundo falando mais ou menos a mesma coisa assim, mas como pode? Como esse time do Brasil joga mal? É isso aí? Porque essas pessoas não estavam vendo o Brasil jogar, eles estão acompanhando outras seleções, então não param para ver com atenção. Como o jogo aconteceu antes, estava todo mundo ali, muitos aparelhos de TV, né, espalhados pela uma sala enorme, um ambiente enorme, então todo mundo estava prestando atenção no jogo do Brasil. Então aqueles jornalistas todos ali não haviam parado ainda para ver a seleção brasileira de 2014. Aí quando viram aquele jogo com o Chile, todo mundo estava assustado, porque o Chile dominava completamente a seleção brasileira. Isso no intervalo do jogo. E no final o Brasil se classificou nos pênaltis, sabe-se lá como, e merecia ter perdido, né? O Pinilha perdeu o gol, né? O Pinilha perde o gol na prorrogação, a bola na trave virou tatuagem, né? Fez uma tatuagem depois do próprio lance, o Pinilha, um negócio meio masoquista, né? Mas enfim, é louco pra tudo, né? Ele lembra do corpo dele o momento que poderia ser de glória, mas foi um fracasso, né? Porque o Chile depois foi eliminado. E aquela eliminação teria poupado o Brasil do 7-1, o que eu acho que seria ruim. Eu acho que o 7-1, embora o brasileiro muitas vezes não tire lições dele, eu acho que é importante que ele tenha acontecido. Porque, bem ou mal, a gente pode sempre lembrar que o Brasil conseguiu chegar no fundo do poço e aí você pode futucar e mostrar as razões pelas quais o futebol brasileiro chegou àquela humilhação, aquele momento difícil. O maior vexame da história do esporte. Sim, semifinal de Copa do Mundo, a seleção mais vezes campeã, em casa, com ambição de título, tomar de 7-1. É um negócio, assim, você imagina, se os Estados Unidos no basquete, jogando em casa, tomar de 100-61, sei lá, da Espanha. Não é pior. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas não é pior. Nem que eles fiquem bêbados a noite inteira, façam uma farra danada, eles não vão permitir que isso aconteça. E o Brasil permitiu isso acontecer. E aí você vê como uma coisa... 2006, um sinal claro de desorganização, não teve goleada, mas desorganização com esse material humano desperdiçado. Aí você olha 2014, depois de 8 anos, o Brasil tem um sinal contra o Chile, que sempre foi freguesaço do Brasil, né? Quase sendo eliminado no Mineirão, e volta ao Mineirão 2 fases depois para tomar de 7-1. A Copa de 2006 citada aqui, veja, é o maior vexame da história do esporte, levando em conta, evidentemente, a boa prática do esporte. Não estou levando aqui em consideração caso de doping, trapaça, essas coisas todas. Resultado ali, dentro das quatro linhas. Nas mesmas condições, né? E 2006... Vegas virou sinônimo de bagunça, né? Que foi a cidade na Suíça onde o Brasil fez a preparação, começou a fazer a preparação na Europa. E um personagem citado aqui, bastante no de primeira, Cláudio Roniman, aquele que levou o Figueirense pro buraco de vez, né? Ele estava ele vivia por ali, né? Ele era parça, como eu disse, do Ricardo Teixeira, do Sandro Rossell e tal. Esses caras, a ostentação era tamanha, não só entre os jogadores que treinavam, mas entre os dirigentes, que esses caras, o Brasil foi para Königstein, na Alemanha. Foi a primeira cidade em que o Brasil chegou, foi treinar na Alemanha. Esses caras pegavam um jatinho na hora ali de manhã, vamos almoçar ali em Barcelona? Pegavam um jatinho, entravam no jatinho, Ricardo Teixeira, Cláudio Roniman e tal. Eles almoçavam, passavam lá nas Ramblas, nas lojas luxuosas, compravam, gastavam dinheiro e voltavam para a Alemanha porque a comida da Alemanha era ruim. Quer dizer, era dentro e fora do campo. O exemplo vinha de lá. Ô Bernardo, esse negócio de Copa do Mundo é aquele negócio. Do mesmo jeito que jogaram tudo em Vegas, né? E, em 74, por exemplo, o Brasil ficou praticamente encarcerado. Na Floresta Negra. E também não resolveu. A questão central é você ter um time bem treinado, tanto que o Ricardo Teixeira se aproveitou dessa história de Vegas, seu símbolo da derrota, e na verdade, vamos abrir um parênteses, mas só para... O Ricardo Teixeira aproveitou esse troço e falou o seguinte, pensou consigo, né? Agora para agradar a opinião pública eu preciso trazer um sargentão, né? Ficou aquela cara de liberalidade e tal, vou trazer um sargentão, ele levou o Dunga. Ele sempre agia Só assim. Parênteses aqui, a reunião que definiu que o Dunga seria técnico contou com gente que não sabe que a bola é redonda. Gente de fora do futebol, inclusive. Foi uma reunião para dizer, escuta, o que vocês acham? Gente que não tem nada a ver com o futebol. Ele sempre agiu assim. Já em 90, quando no pós-Lazzaroni,
Teve aquela pesquisa no Fantástico que o Pelé ganhou. Quem você acha que deve ser o técnico da seleção? O Pelé nunca foi técnico, aqui sei e tal, nem deveria. E aí, o segundo lugar foi o Falcão. O Ricardo Teixeira, qual era o mote dele, pessoal? Eu não quero problema, eu não quero encheção de paciência. Querem o Falcão? Aí ainda havia associação, Falcão e Beckenbauer, o técnico campeão em 90, né? Terno, braços cruzados ali olhando o jogo. O Falcão tinha muito disso. Não que emulasse, mas era o jeito dele também. Então ele sempre agiu assim. Agora, por outro lado, no Brasil tem sempre a história de que o Brasil perde para si mesmo. Isso é uma arrogância. Sim. Né? Isso é uma arrogância. Quem ganhou o jogo foi Zidane. Zidane fez uma das maiores atuações que eu vi um cara fazer em Copa do Mundo, ele fez contra o Brasil. Aliás, ele foi com sobras o melhor jogador da Copa. 2 vezes ele fez essas atuações. Exato. E em 2006 eu acho que o 2006 ainda maior do que 98. Ele deu o chapéu no Sim. Ronaldo. A Copa... Os caras cercavam ele 3, Sim. ele passava como se tivesse Ainda ninguém. a Copa de 98 do Zidane, vocês se lembram, ele foi suspenso no meio daquela Copa do Mundo, né? A expulsão Foi. contra a Arábia Saudita, ele não joga contra o Paraguai e tampouco contra a Não, Itália. individualmente, a grande Copa dele é 2006. Ele jogou demais na final, contra o Brasil, fez 2 gols. Mas a Copa de 2006... E a França? A França na primeira fase foi mal, lá contra o Togo, Suíça, Coreia, aquelas coisas. Mas da Espanha pra frente, ele acaba com Não, os e jogos. aquele troço de Zizou dependência lá que a imprensa francesa falava, isso era tão forte psicologicamente que veja que contra a Itália, quando ele sai expulso, o jogo termina 1-1, né? A França desaba quando ele sai. E é um time bom, cara. Olha o time da França, muito cara bom. Um técnico muito ruim. E aí desaba, né? Desaba. Havia uma dependência. E a Copa tem esses troços, porque... Então quem eliminou o Brasil foi o Zidane, não foi a meia do Roberto Carlos. Quem eliminou o Brasil, quem ganhou do Brasil em 82 foi a Itália. Não foi o erro do Toninho Cerezo, que valeu, foi gol e tal, mas a Itália teve mérito. É preciso chegar ao mérito do outro time. É o jogo, né, cara? E não esse papo de que eu só perco pra mim mesmo. Isso é uma arrogância. Você deprecia seu adversário. E você tem, Copa do Mundo tem muito esse pormenor. Você lembra, a gente já falou disso, não é, Bernardo? O erro do Bielsa em 2002, não levar o Riquelme. Isso. Foi um erro. Porque em maio, Argentina e França, o mundo apontava as duas seleções como as grandes favoritas. Estavam voando. Mas ainda tem um imponderável Aí nessa o história. Zidane machuca. Aí a perde pro França- Senegal, empata com o Uruguai. Mas tem um Mas você imponderável lembra como o nessa time murchava sem o Claro, Zidane? claro. Ele volta contra a Dinamarca sem a É o menor último condição de jogo, jogo, né? né? Mas assim, tem um imponderável nessa história. Qual é o grupo da Argentina na Copa Era pesado, né, Inglaterra. da Coreia? Era o grupo F com Inglaterra, Nigéria e Suécia. É. Se a Argentina cai no grupo do Brasil, Sim. que tinha Turquia, Costa Rica e China, Sim. cara, é outra Claro. coisa. Copa Mas do Mundo isso não apaga o erro do Bielsa. de forma nenhuma. Mas assim como o Filipão cometeu erro, não levou o Romário. Assim como em 2000 Exato. Não levou o Romário, O Menotti, pô. O Menotti é um Não levou o símbolo. Maradona. Se aquela bola na trave... É a circunstância. A Holanda entra? Né? Primeiro que os holandeses não saíram do Mas estádio. em 2006, você até falou isso aqui outro dia, houve outro erro com o Riquelme. E aí, durante foi a saída, Copa, que é do foi no Peckerman. jogo, que é do Peckerman. O erro do Peckerman. Do Peckerman. A Argentina jogava melhor do que a Alemanha, tava ganhando por O cara queria 1x0. botar o Julio Cruz no jogo. É estranho que ele tira o meio pra botar o atacante quando a Argentina tá ganhando por 1x0 e Aí tira o não se Riquelme. tira o Riquelme, né? Exato. Não Aí se tira, murchou né? e aí a Alemanha fez o gol, né? Mas... E outro tem erro. imponderável nessa história. E outro erro, o Messi entrava. Entrava o Messi e Tevez, principalmente o Messi, por óbvio. Eles entravam, a Argentina fazia assim. Pô, lembra do jogo contra a Sérvia? Contra o México. Eles entravam, o time. Mas o jogo contra o México foi mais Era difícil. outro time. Pô, tava na cara que o Messi tinha de ser titular. E o cara no jogo seguinte, Messi no banco. Pô, vai passear, né? Mas é um imponderável nessa história. O Tostão falou aqui, na Copa da Rússia, a gente o entrevistou durante a Copa do Mundo, falou, gente, e é matador isso aí. Se colocar os mesmos grupos, as mesmas seleções, e a Copa, nos mesmos estádios, e a Copa do Mundo for daqui 6 meses, vai acontecer outra coisa completamente diferente. Com os mesmos jogadores. É a seleção, é a melhor seleção no período de 1 mês. Não é a melhor seleção do mundo. Isso. É a melhor seleção ali no período de 1 mês. Além Várias dos situações erros, de além desses erros Claro. que nós estamos enumerando. Claro. O cara que deixa o Messi no banco e tira o Riquelme durante o jogo, ele não quer ganhar a Copa, Mas né, mesmo o Brasil em 98, que foi vice-campeão, o Brasil tinha uma forma de jogar. O Aimee Jacquet, que ele veio marcou os laterais. Aí a gente fala, não, o Brasil perdeu porque o Ronaldo teve um piripaque, foi só por isso. A França não tinha condição de ganhar no Brasil.
Cara, e as pessoas se esquecem de que tinha um técnico do outro lado que tinha observado o Brasil irregular pra caramba naquela Copa do Mundo, tinha perdido da Noruega, ganhou da Dinamarca por 3-2 ali com o Roberto Carlos dando bicicleta, furando bicicleta ali na área. O que ele fez? Falou, pô, vou marcar o Cafu, Esse Roberto papo de que só Carlos. perde pra si mesmo. Exato. Isso não, ridículo. perdemos porque o Ronaldo teve um piripaque. Se tivesse colocado o Edmundo, o Brasil ganhava aquele jogo, pronto, acabou. Não, gente, não é assim. Do outro lado havia um técnico bom pra caramba que fechou as duas laterais, assim como a Bélgica fez no jogo contra o Brasil. Agora Não, e na Copa tinha um de 2018. jogador que anos depois concluímos, é um dos melhores da história, que é o Zidane, né? Zidane. É.